E o lockdown está provocando mais polêmica. Agora, o presidente Bolsonaro recorreu à justiça. Ele quer suspender as medidas restritivas impostas pelos governos aqui do Paraná e de mais 2 estados. A ação direta de inconstitucionalidade apresentada no Supremo Tribunal Federal quer derrubar as medidas restritivas, como toque de recolher e funcionamento de comércio em horários específicos. A ação é contra os estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraná. Por meio de nota, o governo do Paraná disse que as medidas são necessárias atualmente diante do quadro da pandemia e que vai aguardar a manifestação da Justiça. No entanto, a ação ainda não tem relator nem data para ser julgada. O presidente do STF falou sobre o assunto nesta sexta-feira. Luiz Fux disse que a corte já definiu que a União deve fazer a coordenação geral do enfrentamento à pandemia, mas que estados e municípios têm a autonomia para tomarem as decisões de restrição que acharem adequadas. Vamos saber mais sobre essa queda de braço entre o governo federal e o governo do estado, ao vivo com a Simone Rames, que fala de casa por causa da quarentena por conta do coronavírus. Simone, boa noite para você. É a primeira vez que o presidente Bolsonaro agora entrou com um decreto contra o Paraná, né? Como é que está essa queda de braço aí? Pois é, Mike, boa noite para você e a todos. Eu sigo de casa, mas acompanhando tudo que acontece em Brasília, principalmente em assuntos que podem afetar a nossa vida dos paranaenses. Então, essa decisão de hoje, esse pedido aí, a gente viu na reportagem que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se manifestou dizendo que estados e municípios têm sim autonomia para determinar o lockdown, o que dá a entender que ele deve rejeitar esse pedido do presidente Bolsonaro de derrubar o lockdown aqui no Paraná. Mas essa decisão ainda não foi publicada, ou seja, então tudo ainda pode mudar. Com isso, o decreto aqui do governo do estado está mantido até o dia 11 de junho. Mas é importante lembrar, Mark, que nos últimos dias o presidente Bolsonaro disse que ele poderia também editar um decreto garantindo o funcionamento das atividades econômicas no país. E nessa ação de hoje, inclusive, ele argumenta que o lockdown ele fere o direito das pessoas de ir e vir e também ele afeta principalmente a sobrevivência econômica do país. Mas diante de tudo isso, a pergunta que fica é: cadê a contrapartida do governo federal em investimentos na área da saúde? Cadê o dinheiro para a abertura de novos leitos, para a compra de remédios e principalmente para a compra de vacina para todos? Inclusive, essa semana o secretário da Fazenda aqui do Paraná disse que nesse ano o Paraná ainda não recebeu nenhuma verba emergencial do governo federal para combater a pandemia. Vamos ouvir o que ele disse. Em 2020, nós tivemos um total de repasse por parte do governo federal na área de saúde direta de 237 milhões de reais. E algumas outras dotações que foram transferências diretas para pagamento de leitos. O Estado do Paraná colocou na Covid, em despesa de Covid, algo como 1 bilhão e 300 milhões de reais, foi o total de comprometimento. Esse ano ainda a União não fez transferências, a não ser de fundo a fundo, são despesas extremamente frágeis perto do total. O despesa com saúde, só na contratação de leitos da Covid, elas perfazem alguma coisa como 50 milhões de reais. Então, nós vamos ter uma despesa adicional com Covid em termos de 1 bilhão e 100 a 1 bilhão e 100 milhões, 1 bilhão e 50 milhões de reais. Na prática, isso tudo significa, né? A gente não está aqui para tirar conclusões, quem está em casa pode tirar as próprias conclusões, a gente não vai defender e nem criticar esse lockdown, porque a gente sabe que na prática, de fato, o lockdown afeta muito a atividade econômica. No ano passado, o Paraná deixou de arrecadar mais de 1 bilhão e 100 reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais com arrecadação de impostos. Mas o que a gente não pode admitir, né, Mark, que nada seja feito, nem pela economia e muito menos pela saúde, não é? Perfeito, Simone. Algo tem que ser feito e o governo tem o dever legal, inclusive, de nos guiar nessa crise toda. Obrigado pelas informações. Bom fim de semana para você. Olha, esses decretos de lockdown são claramente inconstitucionais. Ferem o direito de ir e vir, ferem a livre iniciativa. A argumentação do governo federal está correta, mas o Supremo Tribunal Federal vai ignorar.
porque os ministros, em entrevistas, em lives, está na moda agora ministro fazer live com youtubers, não é? E em decisões anteriores, já deixaram claro a opinião deles. Esse é o pensamento único do abre e do fecha.